Olá, você está assistindo ao videocast Drafters. Meu nome é Karina Sérgio Gomes e eu sou repórter do Projeto Draft. Você está escutando esse videocast aonde? Bom, eu te aconselho agora, então, provavelmente ou ouvir de pé ou ir a uma esteira, se movimentar enquanto escuta. Sabe por quê? Porque o Brasil é o país mais sedentário da América Latina. Assustou? É para ficar assustado mesmo, porque o sedentarismo é um dos motivos que vai levar a população entre 2020 e 2030 a várias doenças, como obesidade, pressão alta, diabetes, o que vai acarretar em bilhões de dólares de gastos com saúde pública. Para falar sobre esse tema, eu converso hoje com o Ricardo Guerra, líder no Brasil da Well Hub, que vai comentar com a gente como é que pode aliar mundo corporativo, vida profissional e atividade física. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Karina. Oi, pessoal, muito bom estar aqui. Dá uma movimentada, levanta um pouquinho da cadeira. Espero que você esteja numa esteira aí, ou andando, caminhando, fazendo exercício, assistindo aqui a gente. Bom, Ricardo, a primeira coisa que a gente gostaria de te perguntar é por que para as empresas é tão importante incentivar que os funcionários pratiquem atividade física, sendo que isso não é apenas uma questão de um bem-estar individual, né? Esse tema, ele hoje abrange algo muito maior, né? O Well Hub, ele começou, talvez o pessoal que conheça um pouco como Gympass, a gente começou bem focado em atividade física. Hoje a gente trabalha com bem-estar corporativo. Então, quando a gente pensa nas empresas, tem vários desafios que hoje estão conectados à performance humana. As empresas são pessoas e as pessoas performam. Se você não tem a sua máquina funcionando bem, bem mantida, né, bem cuidada, você não vai estar em toda a sua performance. Então, esse é um problema que sim, cabe às empresas e ele vem crescendo, infelizmente. Os últimos 15 anos, né, 15, 20 anos, quando você vai ler notícias de saúde, infelizmente são notícias que vêm piorando. Mais pessoas com diabetes, mais pessoas com hipertensão, mais pessoas com sobrepeso, mais pessoas inativas, né? De 2010 para cá, continuou a queda, né, do número de pessoas inativas, não só no Brasil, no mundo inteiro. E isso impacta a produtividade das pessoas, desde o momento onde a pessoa ela não se sente, né, muito bem, até no momento que ela começa a ficar mais ansiosa, né? Se a pessoa está ansiosa, ela não vai performar, e isso vem cada dia mais crescendo na sociedade. De 2010 até 2025, né, foi quase 2 vezes o número de crescimento de afastamento proporcional à quantidade de mão de obra ativa no Brasil. Esse número cresceu 85%. Né? Esse crescimento ele gera custos para o sistema. Você tem um colaborador que ele não está lá trabalhando. E aí a gente fez alguns estudos internos onde a pessoa ativa ela tem 88% menos chance de deixar a empresa, 30%, né, eles é o número de pessoas que começam a faltar menos, ou seja, a gente tem menos absenteísmo, né? E a pessoa que se exercita até 3 vezes por semana tem 15% mais chance de apresentar melhor desempenho. Esse resultado foi um estudo feito pela Health Enhancement Research, né? Então é bem interessante, né? Então tem todos os impactos que você muda o indivíduo para melhorar a empresa. Então, muitos perguntavam, é responsabilidade da empresa cuidar dos seus colaboradores? Eu acho que se você precisa de um incentivo, eu diria que é inteligente cuidar dos seus colaboradores. As empresas que não cuidam das pessoas, que cuidam dos seus negócios, elas têm menos resultados financeiros e, logicamente, têm menos lucro, enfim, elas dão menos resultado no longo prazo para os seus acionistas. Ricardo, bom, muitas empresas colocam ali no seu, quando estão recrutando pessoas ali nos seus benefícios, colocam que tem parceria com a El Hub, né, que você faz parte do catálogo de benefícios da empresa. Mas isso é o suficiente? Ou como a empresa tem que também motivar os seus funcionários a se movimentarem todos os dias, né? Porque não adianta apenas ter ali o livre acesso a uma academia, pelo visto. Porque no prédio também muitas pessoas têm livre acesso a uma academia e nem sempre frequentam, né? O que acontece quando uma empresa decide criar um ambiente e transformar o seu bem-estar? O primeiro deles, ela contrata o Well Hub, a gente tem uma rede de parceiro que dá a opção de diferentes
categorias de exercício para pessoa acessar a atividade física. Tem pessoa que gosta de corrida, né, dança, enfim, lutas. Agora tem a moda do beach tênis, do pickleball nos Estados Unidos, do paddle na Espanha. O tênis vai crescer de novo no Brasil, graças ao nosso João Fonseca. Então, tem uma série de modalidades que vão se transformando ao longo, né, das modas do dia a dia da sociedade. Quando você tem centenas de opções em mais de 30 lugares para frequentar, você dá ao usuário primeiro o acesso, e esse acesso é universal. Os planos do Well Hubs, eles valem tanto para uma pessoa que está iniciando a carreira, até um alto executivo que pode investir mais na academia. Quando a empresa adota o benefício, esse colaborador tem um desconto que funciona como um benefício adicional para a pessoa começar. Aí você tem o início do programa, né? Aí a empresa lança o Well Hub, a gente tem uma metodologia que já funciona há mais de 10 anos, a gente já trabalha 13 anos com empresas, né, e mudanças culturais para o bem-estar corporativo. A gente tem ferramentas de comunicação que ajudam as equipes de RH a comunicar, e essa comunicação contribui para que o máximo de pessoas comece a fazer a utilização dessa ferramenta. A gente trabalha com os líderes dos nossos clientes para que os líderes sejam exemplos, para que os líderes multipliquem essa ideia. E na medida que o tempo passa, o Well Hub ele consegue sair, né, na média do Brasil, de 5% de pessoas com plano de academia. Eu tenho empresa que tem 70%, 80%, 90%, empresas grandes. A gente tem alguns clientes, 70, 80 mil colaboradores, que mais de 40 mil pessoas fazem o Well Hub. Então, isso é um percentual de 50%. Tem empresas, inclusive, poucos menores, 70%, 80%. Esses índices nessas empresas são melhor do que os índices populacionais dos melhores países do mundo. Os melhores países do mundo, cerca de 25% das pessoas têm um plano de academia. Né? Os nossos clientes, com a transformação que a gente faz com os nossos clientes, a gente atinge aí esses patamares bem elevados. A gente não deixa de trabalhar com a empresa. Então, todo ano a gente tem um calendário anual de comunicação e a gente fica retroalimentando o sistema com as melhorias do que a gente faz. Que melhorias são essas? A gente tem novas possibilidades que o nosso produto tecnológico permite o usuário fazer, que gera mais engajamento tanto do recursos humanos quanto do colaborador para contribuir para isso. E recentemente, além da atividade física, né, que foi quando a gente ainda era de Gympass, a gente acrescentou uma série de outros itens que é importante para o bem-estar: nutrição, sono, meditação. Então tem todos os atributos de bem-estar para que a pessoa possa ultrapassar simplesmente a atividade física. E com isso, ela se torna ainda mais produtivo, melhora a sua performance na empresa e melhora a sua performance como indivíduo, né? Quanto mais itens a gente agrega à nossa rede de oferta, mais pessoas aderem ao sistema. E o interessante disso é que tem várias estatísticas que ajudam a comprovar. Então, por exemplo, a gente inicia um programa, às vezes a frequência, ou seja, o número de vezes que a pessoa vai no mês é 8. Passou 2, 3 anos, esse número chega a 12, 13 vezes. No início, 10, 15% dos colaboradores colocam seus familiares. Depois de um tempo, 50%, 60%, 70% dos seus colaboradores têm os familiares aderidos. Quando o familiar faz junto com o colaborador, a frequência é 20%, 30% maior. Quanto mais tempo e maior a frequência, também cresce o número de pessoas que acessam 2, 3, 4 soluções da nossa plataforma. Então, a gente vê em vários tipos de indicadores a evolução do bem-estar dentro daquela subcultura, ou seja, dentro dos nossos clientes crescerem. E isso vai potencializando a mudança social que a gente precisa, pouco a pouco, na medida que as empresas vão aderindo ao programa. Mas quando você fala nesses benefícios que vocês vão trazendo, quais são as estratégias, talvez, de comunicação que vocês ajudam as empresas a desenvolverem? Sei lá, quem anda tantos passos ganha um almoço grátis, não sei. Tô aqui pensando assim, porque eu imagino que às vezes a gente funciona nessa estratégia de ratinho, né? A gente precisa dar uma isca ali para a pessoa fisgar e às vezes começar, né? Porque parece que não é voluntário de todo mundo. Você pode dar algum exemplo de promoção que vocês fazem com as empresas para que a pessoa realmente use o benefício?
Sim, recentemente a gente agregou uma nova ferramenta no nosso aplicativo, que cada pessoa pode criar um desafio, e esse desafio ele vai somando passos e vai somando check-ins. Então eu dei um passo, eu ganhei um ponto. Eu fui na academia, eu ganhei 5.000 pontos. E isso é muito interessante, porque isso entra numa nova categoria de estímulo. Então, não só você está estimulando que mais pessoas conheçam o benefício, mas as pessoas entram no modelo de gamificação, se sentem desafiadas. Elas compartilham com times e a competição ajuda as pessoas a fazerem ainda mais atividade física. Dentro dos nossos estudos, e esse é um número importante, a gente já sabe que quanto mais vezes a pessoa vai na academia, quanto mais passos ela dá, mais saudável ela é. Mais produtiva, menor custo de saúde, menos absenteísmo ela tem. E o modelo aqui mental é muito importante, porque, de novo, quando você tem, por exemplo, um CEO, né, o líder de uma empresa desafiando seus colaboradores, além de você ter esse desafio individual, né, que se torna em grupo, você tem os colaboradores se conectando ao líder da empresa para pensar em bem-estar. Então, é mais uma dinâmica de começar a ter o bem-estar e atividade física como algo normal daquela empresa, né? Onde a gente vê acontecer todos os eventos, né, que a gente promove junto com os nossos clientes, por exemplo, vai ter uma convenção de executivos, uma convenção de vendas, uma convenção de liderança. A gente estimula os nossos clientes para que eles façam algumas atividades naquele momento para estimular a atividade física. A gente vê isso, vem crescendo cada vez mais, a substituição do happy hour por encontros, pessoas marcando spinning, funcional, aulas, às vezes caminhar no parque junto em vez de ir para o happy hour. Né? A gente não é contra o happy hour, mas a gente é a favor de incluir outras ferramentas de socialização que estimulam coisas positivas, e isso vem crescendo cada vez mais. E isso passa para outras, né, para outras vertentes. As pessoas começam a pensar em como equilibrar mais, por exemplo, a sua vida de pai, de mãe, no mundo complexo. Como que eu vou ser o melhor pai, a melhor mãe, se eu não cuido nem de mim? Né? O bem-estar, ele gera questionamentos de volta. Quando você tem as pessoas do trabalho conversando, né, em vez de eu chegar aqui no trabalho e só ouvir, talvez, sobre coisas tóxicas, agressivas, metas, ambição, dinheiro, enfim, as questões do dia a dia, eu tenho outras pessoas que compartilham comigo. E aí, como tá a academia? Você tem feito que exercício? Como que tá? Você tá levantando quanto de peso? Como tá a sua aula de tênis, né? As pessoas me perguntam, você tá melhorando no tênis? Como tá seu saque? Então, eu acho que o estímulo, né, e as ferramentas diferentes fazem essa transformação acontecer. Eu achei curioso porque eu tinha lido há um tempo atrás um livro desses de gestão corporativa, e um cargo de gestão da Apple, ela começou, em vez de marcar café, marcar caminhadas com, com subordinados dela, assim, a gente precisa resolver isso, você topa caminhar 15 minutos comigo? E aí eles iam andando ali, né, também ali, onde está a empresa da Apple é também propícia ao movimento, né? As empresas têm se preocupado com isso também, em ter locais de trabalho que propiciem, de alguma forma, algum tipo de movimento dentro do seu desenho de empresa, assim, arquitetônico? Você percebe isso? Eu acho que elas utilizam, né, os ambientes ao redor, eu não diria uma mudança, mas sim espaços de descompressão, né? A gente tem algumas empresas que têm um espaço do bem-estar, tem empresas já com espaço para meditar, né? A maioria, obviamente, das empresas em cidades, dar uma volta no bloco resolveria bastante já. E isso tem aumentado, sim. De novo, organizar eventos corporativos, né? A gente, há 2 semanas aqui, teve todo o time Brasil aqui reunido e a gente marcou para ir junto aqui da Companhia Atlética, que é um parceiro nosso aqui perto da Berrini. Então, esse tipo de coisa tem aumentado com frequência. Em reuniões, né, o momento da respiração tem crescido, né? É tão simples. Eu acho que quem tiver dúvida em qualquer reunião com mais de algumas pessoas, pede 30 segundos, pede para as pessoas respirarem e pergunta depois se elas estão se sentindo melhor. É universal. O poder da respiração é impressionante.
Você comentou, né, que isso acaba virando um assunto dentro da empresa, né? As pessoas querem saber como está o seu tênis, ou combinam de sair para correr juntas, ou leva também a família junto. Que o esporte, às vezes, quando engloba mais de uma pessoa, parece que é um estímulo, né, para você não continuar. E vocês trazem esse dado também no relatório que vocês divulgaram, que com uma empresa que cultiva a atividade física, baixa a rotatividade. Eu queria saber se isso tem uma relação também com um senso de comunidade que você acaba desenvolvendo ao se exercitar com as pessoas do seu trabalho, assim, porque você acaba não falando com elas sobre problemas, né? Você acaba falando com elas sobre coisas legais, né? Tipo, nossa, agora eu tô carregando mais peso, você viu? Eu corri 5 quilômetros, a gente vai correr semana que... Não sei, me parece que dá um senso de comunidade, de estímulo, que aquela, como é que fala? Orgulho de pertencer, né? Que é um slogan bem comum, assim, na Faria Lima, parece fazer mais sentido quando também está associado a um esporte ou uma atividade física. Sem dúvida, o vínculo humano, ele gera tolerância, ele gera paciência, ele gera empatia, né? Então, tudo que você constrói para ter mais vínculo facilita, né, a convivência. Isso pode estar ligado, por exemplo, a psychological safety, né? As pessoas se sentirem seguras, que podem confiar umas nas outras. Então, tudo que constrói vínculo, constrói de um jeito ou de outro um ambiente melhor. E assim, eu acredito que isso é fundamental para as empresas que querem prosperar no futuro. Para a grande maioria já é uma realidade hoje. Quando você se expõe, e o esporte tem de tudo, ele tem um pouco de vulnerabilidade, o esporte tem erro, o esporte tem, cada um tem o seu timing diferente, né? Esportes de times são ainda mais exigentes para que a gente tenha tanto um relacionamento, até a ética, né? No tênis, por exemplo, quem é o juiz do outro lado, se a sua bola foi dentro, é o parceiro. Então você tem ali um grau de confiança óbvio para poder jogar com aquela pessoa, né? A semana passada a gente estava na reunião de líder e antes de começar a reunião de líder a gente fez uma aula de yoga. Uma aula de yoga exige um grau de exposição, né? Quem alonga mais não alcança ali meu pé. Então é esperado que a reunião sequencial à aula de yoga ela seja uma reunião onde as pessoas têm um grau ali de proximidade maior. Quando você tem esse vínculo crescente, você diminui o tempo necessário para comunicações. Você já parte de um pressuposto que as pessoas têm essa conexão. Tem um estudo que, inclusive, diz que o tênis, não é porque eu pratico, mas os esportes de raquete em geral são esportes que aumentam a longevidade mais do que qualquer outro esporte. E uma das hipóteses, além, obviamente, de coordenação, físico, toda a parte mental, é porque o tênis você tem um compartilhamento, né? Você precisa de alguém para estar lá junto, né? Ele sempre é um esporte em grupo, em pessoas. E aí nos estudos, tanto de felicidade quanto de longevidade, a parte do relacionamento aparece muito forte, né? O quanto maior a sua construção de vínculos, maior é a sua propensão, né, de viver feliz e viver mais tempo. E a mesma coisa quando a gente fala de ficar na empresa, né? A gente já ouviu várias vezes, né? Você não se demite da sua empresa, você se demite do seu chefe, você se demite da cultura, você se demite das pessoas com que você trabalha, né? Então, na medida que isso vem melhorando, sem dúvida tem um impacto grande. E a gente teve a honra e o privilégio de acompanhar empresas, seja do mercado financeiro, tecnologia, que tinham culturas agressivas, tóxicas, que a dinâmica normal era competitividade não saudável, e hoje elas mudaram completamente para uma empresa onde o bem-estar, né, a performance do jeito correto, ela é a prática social predominante. Vocês têm um caso na Hub que eu li que foi uma parceria com o governo do Rio Grande do Sul ou é uma prefeitura do Rio Grande do Sul? O governo do estado do Rio Grande do Sul é parceiro nosso. O governo do estado do Rio Grande do Sul. Isso. Eu queria que você comentasse um pouco disso, porque a gente está falando aqui de empresas privadas, né? E que parece que fazer exercício fica a cargo ou realmente de cada um na sua iniciativa individual ou uma iniciativa privada, né? E quando a gente está falando de
um governo, me parece que se aproximam. Claro que ele está fazendo isso dentro de funcionários públicos, mas me parece um exemplo e um passo, talvez, antes de se virar uma política pública, porque é o que deveria ser quando a gente pensa que o Brasil é o 5º país mais sedentário do mundo, acho, né? E o primeiro da América Latina, depois pode me confirmar se o dado é esse. Mas eu queria que você comentasse um pouco desse caso, que é uma parceria com um Estado, né? Com um poder estatal, o que ele diferencia e quais são os desafios também que vocês têm diante de um poder público e não de uma empresa, né? Os desafios são muito semelhantes. De novo, é uma instituição, é uma empresa que tem uma microcultura, né? É um ambiente onde as pessoas convivem, elas estão ali dedicando grande parte do seu dia, então, nesse sentido, é muito similar. Existem diferenças, talvez, da onde que está a mensuração de algum, né, de algum benefício. Por exemplo, na empresa privada, se eu tenho um afastamento, uma parte desse custo recai no INSS. Na empresa pública, o afastado ele continua como custo da instituição. Então, nesse sentido, é até mais impactante o afastamento. Ele até tem um outro nome muito específico do órgão público. E ainda tem a questão de eu morei muito tempo na Espanha e o cidadão ele era visto como um cliente muito importante, onde, sem dúvida, a percepção de serviço ao cidadão era muito aparente em todos os órgãos públicos. E aqui no Brasil isso vem, dependendo do órgão, ele é melhor, ele é mais percebido ou não, mas, no fundo, o serviço ao cidadão ele é proporcionado pelo servidor público, né? E o servidor público tem a característica ali também ligada a entregar mais performance, a servir melhor ao cidadão. Então, a gente tem um orgulho muito grande de trabalhar com o governo do estado do Rio Grande do Sul. É uma parceria que começou no final do ano passado. O governo do estado do Rio Grande do Sul ele fez um desafio muito interessante. Ele postou nas redes sociais do Rio Grande do Sul, né, na página do Instagram deles, e eles tiveram 58 milhões de pontos impulsionados entre passos e check-ins, então foi bem interessante. A gente passou de mais de 10 mil pessoas já impactadas com essa parceria e a gente quer continuar. A gente tem outras empresas públicas que vêm crescendo de diferentes perfis, né, próprio Caixa Econômica, Banco do Brasil, né, que são empresas, né, o caso do Banco do Brasil, capital misto. Tem algumas autarquias, alguns tribunais de justiça espalhados pelo Brasil, mas ainda tem um caminho grande. Bom, Ricardo, para a gente encerrar, eu estou plenamente convencida que eu vou sair daqui e vou fazer meia hora de esteira, mas qual é uma dica ou um exercício que você indicaria para alguém hoje ou uma empresa, além de fazer parceria com vocês, né? Sair do sedentarismo, assim. Qual é o primeiro passo que essa pessoa precisa fazer? Eu acho que se não tem o Well Hub na empresa, tem que ligar para o RH e falar, precisamos do Well Hub. Mas assim, primeiro eu sempre acho que são metas de longo prazo, né? Assim, nenhuma meta de curto prazo funciona. A gente precisa mudar um pouco a nossa vida. A segunda, eu não tentaria mudar 2, 3 coisas de uma vez. Então, se, por exemplo, você não tem uma alimentação boa, ou por acaso tem algum tipo de vício, como fumar, beber muito, ou tá dormindo mal, enfim, não tenta resolver tudo de uma vez. Eu diria que o número 1 é começar o exercício e ter essa frequência de exercício por alguns meses até tentar incluir outras coisas. Né? Do ponto de vista metabólico, a criação de músculo é muito importante. Então aqui a gente tem um desafio, que a maioria das pessoas, quando ouve musculação, não gosta. Tem outras formas de você gerar músculo, pilates, yoga mesmo, tem uma parte muscular, funcional, outros tipos de atividade. Mas ainda assim, de novo, o importante é começar. Importante é achar alguma coisa que gosta. Idealmente, se for com alguém, melhor, porque te ajuda a dar sequência no hábito. Muito obrigada, viu, Ricardo, pela sua participação e por trazer tantas reflexões e incentivos para que a gente se levante, saia da cadeira e se movimente, né? Pelo menos um pouquinho todo dia. Obrigado, Karina. Muito, muito legal estar aqui. Espero que tenha contribuído aí para algumas pessoas acelerarem os passos.
Obrigada a você que nos acompanhou neste episódio. Eu espero que este e os próximos você escute ou assista fazendo academia ou durante a esteira. E não deixe de seguir o Draft nas redes sociais. Até a próxima!